Capítulo 198, O Ardiloso, Craux. Autor, Rafael Batista. Revisão, J.F.P. Deitado no chão após sofrer vários danos internos e externos, Zhao Qian sentiu um fino rastro de sangue escorrer pela sua boca, e olhou para o Craux enquanto escutava os gritos furiosos dele. Gold. O que aconteceu? Como ele pôde usar um ataque da luz? Enquanto se levantava, Zhao Qian perguntou para o Gold. Gold, é por causa da armadura dele. Aquela armadura tem o poder de absorver os ataques que recebe e de liberar a energia absorvida. Assim que o Gold terminou de dizer aquilo, Zhao Qian apertou a Blood Mary e perguntou, Gold. No meu nível de poder atual, eu tenho alguma chance de vencê-lo? Gold, se você encontrar uma forma de feri-lo, pode ser que você tenha uma chance, mesmo que seja bem remota. Contudo, você deve ter em mente que, você dificilmente será capaz de suportar uma luta prolongada. Imediatamente, Zhao Qian acenou com a cabeça e murmurou, mais cedo, quando eu o ataquei com a Blood Mary, ele usou aquela alabarda para se defender. Talvez, os ataques físicos sejam o ponto fraco daquela armadura. Swoosh! Enquanto Zhao Qian tentava pensar em um plano de ação, Craux não ficou parado e investiu contra ele. Droga! Ele é Rap, Clang. Em um piscar de olhos, Craux já tinha chegado até o Zhao Qian e varrido com a sua alabarda. Quando percebeu a magnitude da velocidade do Craux, Zhao Qian xingou e se alarmou enquanto, por instinto, usava a Blood Mary, para defender o seu lado esquerdo. Bang! Por pura sorte, Zhao Qian conseguiu bloquear a alabarda do Craux, porém, este executou um chute lateral de esquerda, que atingiu as costelas direitas do Zhao Qian. Kulf, tap! Imediatamente, Zhao Qian cuspiu um bocado de sangue, porém, mesmo após sentir o peso daquele chute, Zhao Qian foi capaz de usar o seu braço direito, para envolver a perna esquerda do Craux. Depois que o Zhao Qian agarrou a perna do Craux, ele ergueu o seu braço esquerdo, antes de abaixá-lo e desferir uma cotovelada contra a coxa do Craux. Bang! Mesmo que o Zhao Qian estivesse segurando a sua perna, o Craux era rápido, e, num piscar de olhos, ele ergueu a sua perna direita e literalmente pedalou na face do Zhao Qian. Tap! Bang! Enquanto a cabeça do Zhao Qian era empurrada para trás e o rosto dele era quase esmagado, ele acabou soltando a perna esquerda do Craux, que usou a sua mão esquerda, para se apoiar no chão, e acertar outro chute direto, dessa vez de esquerda, na barriga do Zhao Qian. Assim que aquele chute pousou na sua barriga, Zhao Qian sentiu tudo o que havia em seu estômago tentando sair do seu corpo, e colocou as mãos na frente da boca enquanto era forçado a se curvar. Tap! Tap! Bang! Depois de acertar dois golpes extremamente pesados no Zhao Qian, Craux usou as duas mãos para empurrar o seu corpo para cima. Assim que o corpo dele ficou ereto, o Craux lançou o seu joelho direito, que acertou a face do Zhao Qian, que já estava encurvado. Bang! Novamente, Zhao Qian sentiu os seus ossos estalarem e o seu cérebro balançar, antes que fosse atirado contra um barranco. Depois de levar todos aqueles golpes e novamente ser arremessado, Zhao Qian urrou de dor enquanto pensava, ele é forte e habilidoso demais. Todo o meu corpo está dormente. A força física do Craux era incrivelmente alta. Sempre que o Zhao Qian era atingido, ele quase se arrependia de ter nascido e de ter vivido até aquele momento tão doloroso. Eu preciso de algo que me proteja. Gabriel. Enquanto o Zhao Qian começava a invocar o Gabriel, Craux, que mal tinha começado o seu ataque frenético, apareceu a alguns passos dele e lançou um soco direto, de direita, na direção do peito do Zhao Qian. Clang! Crash! Antes que o Craux atingisse o Zhao Qian, o gigante conseguiu criar um escudo entre os dois e bloquear o soco. Porém, em um piscar de olhos, o soco do Craux simplesmente aniquilou o escudo, que se transformou em inúmeros fragmentos de metal. O que?
Bang! Surpreso, o gigante murmurou, antes de criar outro escudo, entre o Zaltian e o Craux. Eu já me cansei desses escudos. Assim que aquele outro escudo surgiu na sua frente, Craux soltou um murmúrio raivoso, e saltou sobre o escudo. Tap! Dzzzt. Assim que saltou sobre o escudo, Craux segurou a parte superior dele e girou no ar enquanto simplesmente carregava aquele escudo, que media mais de 3 metros de altura. Graças àqueles segundos, ganhos pelos escudos, Zaltian foi capaz de equipar o Gabriel. Entretanto, outro ataque surpreendente, por parte do Craux, estava por vir. Clang! Após dar um giro frontal, segurando o grande escudo, Craux o transformou em uma arma, que foi utilizada para esmagar o Zaltian. Enquanto aquela estrondosa pancada ainda soava, Zaltian, que foi atingido em cheio pela escudada, quase se fundiu ao solo. Mesmo que fosse tarde demais, o gigante desfez o escudo, que se transformou em uma névoa cinza, a fim de não deixar que o Craux continuasse usando-o como arma. Contudo, o estrago já tinha sido feito e o Zaltian estava com o corpo afundado no solo. Graças ao Gabriel, Zaltian não sofreu nenhum ferimento grave, somente as dores no corpo e a frustração estavam minando as suas capacidades de lutar, ou melhor, de se defender. Contudo, em meio a tantos sentimentos de impotência e inferioridade, Zaltian se lembrou dos rostos do Namuk, do Yondu, do Somak, e do Kiel, as 4 pessoas que morreram justamente pelas mãos do Craux. Motivado por uma forte explosão de ira, Zaltian gritou quando 5 raízes emergiram do solo e disparavam na direção do Craux, que estava descendo na direção dele. O que? Os espíritos da vida. Assim que viu aquelas raízes, o Craux imediatamente freou o seu avanço e voou para a direita enquanto murmurava. Dzzzzzzzzzzzzztt. Bum! Enquanto o Craux se esquivava das raízes, 2 longas asas, feitas de relâmpagos azuis, surgiram nas costas do Zaltian, que disparou na direção dele e criou uma pequena explosão, simplesmente empurrando os seus pés contra o solo. Isso é impossível. De repente, o inimaginável aconteceu bem diante dos olhos do Kraus. Zaltian, que era um opressor, estava literalmente voando no encalço dele. Também, dessa vez, Zaltian era mais rápido do que o Craux. De posse da espada do Gabriel, Zaltian executou um corte lateral, da direita para a esquerda, mirado o pescoço do Craux. Clang! Dzzt. 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 Imediatamente, Craux colocou a sua alabarda na frente da espada, usando-a para bloquear o ataque. Assim que aquelas armas se chocaram, elas criaram um som ensurdecedor, que se espalhou para todos os lados. A espada do Gabriel e toda a armadura, soltavam faíscas de relâmpagos, indicando que Zaltian estava colocando quase todo o poder que tinha, na armadura. Corpo Supremo do Rei, aniquilação. Após se defender daquele golpe, o Craux sentiu uma intensa dor nas mãos, mas continuou segurando firmemente na alabarda. Porém, antes que o Craux pudesse se dar conta, Zaltian estava com o dobro do seu tamanho normal, e com uma força muitas vezes maior do que a sua força anterior. Kras. Krrrrrrrrrrrr. Assim que o corpo do Zaltian parou de crescer, ele continuou empurrando a sua espada contra a alabarda do Craux, que suportou por alguns segundos, antes de se quebrar. Depois de passar pela alabarda, a espada, que sofreu um leve desvio, atingiu o ombro esquerdo do Craux e fez um corte na armadura e no ombro do Craux. Depois de fazer um grande corte no ombro do Craux, Zaltian continuou empurrando a espada na direção dele e o arremessou contra o solo. Bang! Krak! Assim que atingiu o solo, o corpo do Craux quicou, mas não desceu novamente, pois 4 raízes saíram do solo, prenderam os seus braços e pernas, e o levaram na direção do Zaltian. Mesmo usando a repulsão negra.
Eu fui ferido. Enquanto era suspenso pelo ar, preso pelas raízes, Craux olhou para o seu ombro esquerdo e se alarmou quando viu que a sua armadura fora penetrada e o seu sangue estava escorrendo. Enquanto pensava naquilo, Craux, que era extremamente hábil em batalhas, viu uma figura coberta de faíscas raios, se dirigindo a ele, e novamente tocou no seu anel de armazenamento. Clang! Zhao Qian, que estava indo direto ao encontro do Craux enquanto executava um corte vertical, sentiu os seus braços tremerem quando a espada se chocou contra um escudo negro, que fora equipado pelo Craux. Maldição! Essas coisas nunca param de surgir. Novamente, Craux retirou outro objeto, dessa vez um escudo, do seu anel de armazenamento. Isso fez com que o Zhao Qian perdesse uma ótima oportunidade de assumir a vantagem na batalha. Zwing! De repente, o escudo que o Craux usou para defender-se da espada do Zhao Qian, começou a emitir um torturante som agudo, que fez com que todas as células do corpo do Zhao Qian começassem a vibrar e ele sofresse uma breve paralisia. Enquanto os ouvidos do Zhao Qian começavam a sangrar e ele ficava completamente exposto, uma espada negra surgiu na mão direita do Craux e ele estocou na direção do Zhao Qian. Splash! Devido àquela curtíssima distância, era praticamente impossível que o Craux errasse o Zhao Qian, e, como já havia previsto que aconteceria, Craux usou a espada negra para atravessar um corpo. Assim que o corpo foi perfurado, uma pequena cachoeira de sangue começou a cair. Contudo, a face do Craux estava feia, indicando que ele não tinha gostado do resultado daquele golpe. Puta que me pariu! Isso que é sorte! Zhao Qian, que estava surpreendentemente ileso, deu um suspiro de alívio enquanto rapidamente se afastava do Craux. Com um corpo ainda espetado na sua espada, Craux olhou para as outras batalhas que estavam ocorrendo nas redondezas e deduziu que uma grande coincidência tinha acontecido. Aquele corpo, que pertencia a um dos seus lacaios, e que acabou salvando a vida do Zhao Qian, foi coincidentemente arremessado para longe de um daqueles campos de batalhas e foi parar justamente ali e naquela hora. Enquanto a face do Craux se enrugava, Zhao Qian, que quase foi morto há poucos instantes, olhou para o escudo na mão do Craux e novamente recorreu ao Gold. Por favor, me diga que aquele som não foi produzido pelo escudo. Gold, é claro que foi. Moleque. De fato, você está ferrado. Aquela armadura pode defendê-lo de todos os ataques de energia, enquanto aquele escudo reagirá sempre que for atingido por um ataque físico. Antes, eu disse que você tinha uma remota chance de vencer essa luta, porém, agora eu digo que, você não tem nenhuma chance de vencê-lo. Mesmo que as palavras do Gold fossem tão pessimistas, Zhao Qian não estava disposto a desistir daquela luta e fugir do Craux. Por causa disso, ele focou os seus olhos no Craux, elevou todos os seus instintos de luta, ao máximo, e gritou para o gigante: Gigante! Eu precisarei de uma forcinha aqui. Me ajude a atacá-lo. Assim que o Zhao Qian terminou de dizer aquilo, o gigante olhou para as outras batalhas e viu que, tanto o Bacari, quanto os outros dois, estavam tendo dificuldades nas suas lutas, mas estavam em vantagem. Devido a isso, o gigante manteve as paredes de ferro naqueles locais, mas se focou na luta entre o Craux e o Zhao Qian, e criou 4 névoas cinzas, que se transformaram em 8 espadas, que pairavam sobre o Zhao Qian. Imediatamente após as espadas surgirem acima dele, Zhao Qian deu outras instruções para o gigante: Gigante! Ataque o corpo dele, mas aconteça o que acontecer, não acerte aquele escudo. Diferente do Zhao Qian, o gigante não tinha um Gold na sua consciência, portanto, ele ainda não tinha descoberto as reais capacidades daquele escudo e daquela armadura. Contudo, mesmo que não entendesse do que aquelas coisas se tratavam, ele assumiu que, talvez, o Zhao Qian já tinha matado aquela charada. Apesar de não responder com palavras, o gigante fez com que todas as espadas apontassem para o Craux, indicando que ele tinha entendido o recado. Enquanto isso, Craux,
que tinha acabado de retirar aquele corpo, da ponta da sua espada, estalou o pescoço e falou enquanto encarava o Zhao Tian: você não terá outro momento de sorte como aquele. DZZT. DZZZZZZZZZZZTTTTT. Eu não espero contar com a sorte. Zhao Tian respondeu enquanto uma bola de raios azuis se formava em sua mão esquerda.